Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol. Para você, boa noite para os ouvintes e também para quem nos assiste. Vocês me ouvem bem? Tô te ouvindo bem. E estamos com Então, imagens também, tudo certo. Vera, passado um dia aí da rodada do Datafolha, o que deu para perceber da estratégia dos principais candidatos em São Paulo, hein? Virou um todos contra Pablo Marçal? Ih, agora caiu, Vera. Tava te ouvindo, mas agora tenho imagens, mas estou sem o teu áudio. Que engraçado. Estava funcionando até 2 segundos atrás. Eu vejo a Vera, mas não ouço. Vamos tentar retomar o contato com a Vera. Tem bastante assunto hoje. Tem as estratégias aí dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? A Gabriela Rangel trouxe um pouquinho mais cedo para a gente essa tentativa do prefeito Ricardo Nunes de aproximar mais sua campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro já apoiava Nunes, mais de um jeito ali mais tímido na campanha. A ideia agora é colar realmente a imagem do prefeito com o ex-presidente para tentar conter esse crescimento do Pablo Marçal. Estratégias aí também na campanha de José Luiz da Atena, também da Tabata Amaral, de tentar fustigar aí o Pablo Marçal, que foi a grande surpresa nessa última pesquisa. Datafolha cresceu muito, chegando a embolar ali na disputa pelo primeiro lugar com Guilherme Boulos e o próprio Ricardo Nunes, né? Disputa aí muito acirrada, o que provocou essa corrida aí nas campanhas dos adversários para tentar mudar a estratégia e conter um pouco esse crescimento do Pablo Marçal. Tem outros assuntos para a gente falar com a Vera aí também, aquela questão das emendas parlamentares e outros temas. Acho que agora a gente já tem a Vera. Me ouve, Vera? Ouço, acho que agora está melhor. Como vocês me ouvem, bem? Agora sim, estou te ouvindo. Fala da estratégia das campanhas. Para vocês, para os ouvintes. Pois eu acho que tem reações irregulares aí a esse crescimento do Pablo Marçal. Quem saiu na ofensiva contra o ex-coach, candidato do PRTB, foi a candidata Tabata Amaral, que está em quinto lugar, né? Em quarto, empatada tecnicamente com o Datena, mas numericamente em quinto lugar na pesquisa da Datafolha. Ela pontua 8%, mas partiu dela o ataque mais certeiro ao Marçal, de um vídeo que ela publicou nas redes sociais dela, em que ela faz uma ligação com fotos e muito didática entre várias pessoas do entorno do candidato, inclusive o presidente do seu partido, o seu assessor mais próximo e outros integrantes da campanha, pessoas que já apareceram ao lado dele em fotos em corpo a corpo na cidade, em eventos, com o PCC. E aí ela usa todas essas ligações, que são baseadas em reportagens, baseadas inclusive em áudios dessas pessoas admitindo influência ali na organização criminosa e em atos para beneficiá-la. E aí no final ela forma um M de Marçal com essas fotos e diz, olha, em comum todas as pessoas fazem a mesma coisa. E aí mostra esse M numa ali desconstrução muito forte da candidatura do Marçal. Ele reagiu, disse que, olha, hoje em dia na cidade o PCC está infiltrado em muitas coisas, mas negou conhecimento da ligação dessas pessoas com a organização criminosa, mas ela mostrou que existe um caminho aí de desconstrução dessa candidatura, que até aqui nem o Guilherme Boulos e nem o prefeito Ricardo Nunes, que dividem com ele a liderança na campanha e que, portanto, são ameaçados de ficar fora do segundo turno caso ele vá adiante, pegaram esse veio. O Ricardo Nunes tem dificuldade de ir por esse caminho, porque a sua administração é investigada tanto no setor de transportes quanto no de creches por infiltração do próprio PCC. Então, até aqui eu não vejo ele entoando esse discurso de associação do adversário com o PCC. E o Guilherme Boulos já fez isso de alguma maneira em debate, mas não fez ainda para valer. Tem pessoas na campanha do Boulos, com as quais eu conversei hoje, que começam a expressar com mais abertamente que seria melhor para o Boulos disputar um segundo turno contra o Pablo Marçal.
numa expectativa aí de que seria mais fácil unir apoio a ele numa disputa contra alguém assim tão imprevisível. É uma aposta de altíssimo risco, que já se mostrou bastante errada em 2018, quando o PT fez isso, achando que seria fácil vencer o Jair Bolsonaro no segundo turno com o Fernando Haddad, e aconteceu o que aconteceu. Então, uma estratégia de alto risco, mas que cada vez mais é vocalizada por integrantes da campanha do candidato do PSOL, Carol. Vera, falando de outro fato aí da semana, aquela história das emendas parlamentares, né? Teve aquela reunião para chegar a um consenso, reunião aí no Supremo Tribunal Federal com os presidentes dos poderes, né? O Legislativo, também o ministro da Casa Civil. E agora o ministro Flávio Dino determinou algumas medidas adicionais antes mesmo de os termos serem selados, né? Porque eles saíram dali com consenso para combinar depois e acertar os detalhes. É torniquete total, pressão total do ministro? Ele está na pressão total, né? Ele se valeu do fato de que ficou evidente na reunião que nem o Senado e nem a Câmara tem muito como resistir ao que aconteceu, que são favas contadas, que afinal de contas ele obteve uma maioria do plenário, uma unanimidade do plenário do Supremo para determinar que seja totalmente reconfigurada a questão das emendas, e aí foi além, pediu que a Controladoria Geral da União apresente até 30 dias essa proposta de reestruturação total do portal da transparência para dar mais informação e mais publicidade às emendas de comissão, às emendas de relator, a todo tipo de emendas coletivas e individuais que tem ali, portanto, no Congresso. Diz que isso não pode passar de 90 dias, que todas essas informações têm que estar disponíveis também no sistema do Executivo, ou seja, também as liberações, etc., e que a CGU tem que dizer que tipo de informação que ela não consegue dar hoje e o que ela vai fazer e que providências ela vai tomar para que isso seja corrigido e os agentes que se omitiram sejam responsabilizados. Então, ele está realmente indo além no sentido de garantir a transparência e a tal da rastreabilidade, que foi uma palavra que ele usou várias vezes na sua decisão. Então, é o torniquete sendo sim apertado e dessa vez um pouco também a bola dividida, ele dando aí tarefas para o Executivo funcionar e atuar melhor nessa questão de tornar públicas as informações das emendas. Eu não sei se ele vai também se debruçar sobre uma acusação que os parlamentares fazem muito recorrentemente, que é de que os recursos que saem direto dos ministérios, que não são por meio de emendas, saem para aliados antes de adversários e ali de uma forma absolutamente sem nenhuma transparência. Até aqui ele não falou nada a respeito dessas imputações, mas pode ser que também sobre para o Executivo nesse sentido, Carol. Outro assunto que ainda está rendendo, Vera, é a reforma tributária. O texto passou pela Câmara, está no Senado, e na Câmara foram incluídas várias exceções. E agora veio a conta disso, né? Porque o Ministério da Fazenda anunciou que a alíquota base do novo imposto sobre consumo criado pela reforma deve chegar a 28%. A expectativa inicial é de que ficasse em 26,5%, mas com tanta exceção, a alíquota básica acaba subindo. Isso cai no Senado, você acha? Olha, o risco é o Senado ser pressionado a ainda colocar mais jabutis do que já foram colocados na Câmara. Veja, ninguém esperava que nessa fase de regulamentação, que você só tem de definir ali questões, se fosse mexer nisso de incluir produtos em cesta básica, incluir produtos entre quem vai ter a alíquota diferenciada e quem não vai ter, mas foi o que aconteceu. E com essas novas mudanças, a Fazenda hoje informou que a alíquota base vai ficar em 27,99, portanto 28, arredondando. Aí isso nos leva para a alíquota mais alta do mundo, em termos de imposto sobre consumo. E aí você vai tendo uma perda grande de vantagem que a reforma tributária tinha trazido ao unificar esses impostos, ao simplificar a questão da cobrança de impostos e, portanto, era um ganho em termos de competitividade e de previsibilidade que vai se perdendo com tantas exceções. Ao divulgar isso, neste momento, o que a Fazenda quer é justamente pressionar o Senado, mostrar, olha, vocês vão depois nos acusar por cobrar muito imposto, mas
esse imposto está acontecendo porque vocês estão colocando um monte de jabutis na regulamentação da reforma tributária. Vamos parar? O recado que está embutido aí é esse. Se vai ser ouvido ou não, não sei te dizer. O senador Eduardo Braga, que é de novo o relator lá no Senado, quando passou pela primeira vez a proposta de emenda à Constituição, tinha falado numa trava, que o IVA nunca poderia superar a média de impostos cobrados sobre consumo nos últimos anos. É uma conta difícil de você fazer, essa da média e você transformar isso numa alíquota, mas ele próprio já defendeu uma trava. Então, ele tem ali um fundamento teórico para dizer, olha, tem que ter uma trava, então vamos tirar todos esses novos penduricalhos para que a alíquota volte a ser aquela prevista em 26,5%. Então, acho que é nesse momento que a gente está, nada para agora, o próprio Rodrigo Pacheco já avisou que isso vai ficar para depois da eleição, mas é uma briga boa que vai acontecer aí no Senado, Carol. Vera, entrando no noticiário internacional, vários países rejeitaram a validação da vitória do Nicolás Maduro na Venezuela, né? Essa validação feita pela Suprema Corte por lá. Como é que fica o Brasil nesse contexto? As tais das atas não apareceram. Não apareceram. Essa decisão da Suprema Corte é meio assim, é Tribunal Supremo de Justiça, que chama lá. Meio assim, olha, acabou, está valendo, não tem mais recurso, e a partir de agora, todo o aparato de Estado lá vai se voltar, na verdade, para punir a oposição. Então, eles mesmos estavam dando no repórter TBN, convocação ao Edmundo Gonzalez, provavelmente Maria Corina também será convocada. E aí, vários países fizeram notas rechaçando essa atitude, portanto, dizendo que não concordam com essa validação, não reconhecem a vitória do Maduro, mesmo com essa chancela da Corte Suprema de lá. E o Brasil não está entre esses países. Estão lá Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Estados Unidos, Guatemala, os próprios Estados Unidos também se manifestaram, e o Brasil não. O Brasil diz que vai esperar e que quer construir de novo uma saída conjunta com a Colômbia e com o México. São os países que têm estado juntos na tentativa ali de fazer algum tipo de meio de campo, como se vê agora, a tentativa essa inócua, infértil, infrutífera. Não saiu nada daí. O Maduro seguiu como a gente disse que ele seguiria, como um ditador seguiria, que é tocar a sua vida e ignorar totalmente qualquer apelo de aliados ou não. Então, o Brasil agora tem um novo dilema pela frente, que é o de se filiar a esses outros países que dizem textualmente que não reconhecem a vitória do Maduro, ou ficar nesse limbo em que ele está hoje, que não vai nem para um lado e nem para outro, e parece bastante perplexo diante do que fazer. E para a gente fechar, nos Estados Unidos, semana dedicada à confirmação da Kamala Harris como candidata do Partido Democrata à presidência, né? Ela sai desse encontro fortalecida? Bastante fortalecida, Carol. É uma candidatura que chega aí de igual para igual com o Trump, de acordo com as pesquisas, na verdade em uma leve vantagem em alguns estados aí importantes e no conjunto do país. Em termos de doações, já é a campanha mais bem sucedida dos democratas nos últimos tempos. Ela superou em muito o que o Joe Biden vinha conseguindo em termos de doação, e tem uma nova energia ali nessa campanha que foi dada tanto pelo discurso dela, o fato do vice ter se mostrado bastante humanizado ali na convenção, e ser uma figura fácil de comprar e de ser popular, aquela aparição do casal Obama, oh meu Deus, que a gente falou aqui com o Eduardo Graça no início da semana. Então teve uma série de fatores que oxigenaram o partido, deram um novo gás, um novo ânimo à militância, e que, portanto, sim, fazem com que ela largue ali com uma vantagem, pelo menos para esse imaginário, para se mostrar uma candidata viável, crível, diferentemente do que vem acontecendo com a candidatura do presidente Biden. Vera, obrigada. Boa noite para você, bom fim de semana, até semana que vem. Boa noite para você, para os ouvintes, até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.